Olá, esse é o podcast Caminhos e hoje nós vamos falar sobre a carreira em educação física e sobre o impacto que as pessoas, que os educadores físicos têm na sociedade, nas pessoas que eles treinam. Para isso, hoje a gente está aqui com a professora Isabela Ferro. Oi. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, prazer estar aqui hoje. Que bom. Isa, conta pra gente, como você começou sua carreira na educação física? É até uma história engraçada, porque não era a primeira opção, né? Eu sempre fui do esporte, sempre gostei de praticar esporte e tudo mais, mas aí, na época que eu prestei vestibular para a Unesp, eu estava pensando em uma outra área, mais na parte de comunicação, e eu pensava em fazer jornalismo, só que aí, na época, teve todo um imbróglio em relação a cursar ou não o jornalismo, né? E aí, eu prestei vestibular para uma outra área, não passei. E aí fiquei um ano ali tentando ver o que fazia, né, e tal. E aí estudando. E aí uma vez tive uma conversa com a minha mãe e ela falou assim: poxa vida, por que você não faz educação física? Você sempre gostou muito disso, né? Sempre praticou esporte, sempre gostou dessa parte. Não seria legal você fazer um curso que é perto daqui, né? Eu sou de rancharia. E aí eu falei, acho que pode ser. Fui saber mais do curso e aí prestei vestibular e entrei na Unesp em Presidente Prudente. Uhum. E aí você fez a graduação e depois você fez o mestrado, é isso? Fiz a graduação lá e aí a graduação tanto bacharel quanto licenciatura, né? E o mestrado lá na Unesp também Prudente. E hoje você coordena o curso de Educação Física aqui da Unifadra. Hoje estou na coordenação, é até um pouco ainda para mim estranho falar assim, mas tô gostando bastante, tô curtindo bastante. Legal. E tem alguma história, assim, algum aluno que tenha marcado, uma história interessante de você como professora aqui? Tem uma história interessante, mas foi com uma sala. Eu entrei na instituição em 2019, né? Vou fazer 5 anos que estou aqui. E foi a primeira instituição que eu dei aula no ensino superior, né? Então, minha história lá atrás queria ser personal, depois eu vi que tinha essa questão do mestrado, que eu poderia atuar, e virou meu sonho ser docente, né? No ensino superior. E aí, beleza, comecei a buscar isso, né? E aí a história vem lá de trás também. Eu acho que eu falo muito, mas depois você... Vamos, fica à vontade, a gente gosta. Então, lá atrás, não tinha... Meus pais não tinham noção do que eu estava fazendo. Primeiro de tudo foi que eu trabalhava no comércio e larguei um salário ali de R$1.000 e poucos na época para ganhar R$400 de bolsa, porque eu ia participar de um grupo de estudo. Então, a primeira coisa foi essa. E aí tem uma frase de um amigo meu da graduação que virou para mim e falou assim: Isa, você está dando um passo para trás para dar 2 para frente. E eu trago isso comigo desde então, porque foi uma coisa que mexeu comigo na época, né? Então, comecei isso. E aí, meus pais não entendiam o que eu estava fazendo, né? Meus pais, até a minha qualificação e defesa de mestrado, eles não estavam entendendo nada do que eu estava fazendo. E eu sempre expliquei tudo, mas é difícil, às vezes, entender um pouquinho sobre isso, né? Porque era uma vida um pouquinho mais longa de estudo, né? Um caminho que demora um pouquinho mais ali, né? A gente tem que passar pelo mestrado, que são 2 anos. Eu fiz o mestrado junto com a licenciatura, porque eu fiz a complementação. E ainda vou fazer o doutorado. E beleza, e aí sempre se falava da Unifadra, né? E minha orientadora foi professora aqui também. E aí surgiu o processo seletivo e eu não tinha dinheiro na época para prestar e eu achava que não tinha chance nenhuma, né? Vários professores ali iam competir, o pessoal da Unesp sempre vem para cá, né? Prestar o processo seletivo. E aí emprestei dinheiro, prestei a prova e entrei. E aí, minha primeira aula, né? 2019, minha primeira aula, me preparei nervosa, só. Cheguei na sala, não consegui conectar meu computador, acho que estava com algum problema de conexão. Não projetava slide. E não projetava, falei, quer saber, vou dar aula na lousa. Dei aula na lousa, terminei. A hora que eu terminei a aula, eu falei assim, então, essa foi a primeira aula que eu
né? Lecionei como professora no ensino superior. Foi para vocês, foi uma turma que me marcou por conta disso, né? Uhum. E aí o pessoal, nossa, não acreditava e tal. E quando eu saí da porta, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer na vida. Que E legal. toda vez é isso. Apesar de, entre aspas, ter um pouco mais de experiência agora, ainda dá um friozinho na barriga quando eu entro na sala de aula. Eu acho que é isso que pega e eu falo para eles, né? A hora que você souber o que você quer de verdade, isso muda muito a vida, assim, né? E lá atrás eu escutei tanta coisa. A gente escuta muita coisa de educação física. Então, eu acho que na prática ali eu mostrei, fui uma das pessoas que mostraram para as outras que a educação física pode levar para muito longe, para vários caminhos. Então, a hora que eu senti que era aquilo, eu falei, poxa vida, agora estou em casa. E aí, estou em casa desde sempre, né? Então, eu falo muito que bom que eu trabalho com o que eu amo. E que bom que tem acontecido muita coisa na minha vida aqui dentro também. Ai, que legal isso. Nossa, que relato bonito. É muito transformador, né? Você poder trabalhar no que você gosta e ver outros papéis sociais, né? Como você disse, tem muita coisa que a gente escuta na educação física. Eu imagino que que sejam esses mitos, né? Que vocês, não sei, conta um aí pra gente. Ah, deixa eu pensar agora. Acho que o mito principal mesmo é essa questão de que só esporte. O perfil é só quem pratica esporte, o perfil é só quem vai ser personal na academia. Então, acho que são os maiores mitos e que têm sido desmistificados ao longo dos Então não anos, precisa né? ser atleta para entrar no curso. Não. A gente tem um campo muito amplo, né? Não necessariamente... É óbvio que, assim, a semelhança com a área tem, né? A gente tem muitos alunos que estão na educação física porque pensaram muito na atuação no esporte, mas tem muito aluno que pensou na atuação na saúde, tem muito aluno que pensou em tudo isso. Isso até fez parte de uma fala que eu tive com eles, né? No último dia do profissional da educação física, que foi dia 1º, né? Então, a gente teve uma fala ali antes de iniciar o evento. Falei para eles, a gente está em todo lugar agora, né? A gente tem que aproveitar muito isso, né? A gente tem um impacto tão bonito e tão grande e a gente conquistou um espaço tão grande na vida das pessoas e foi tanta luta, porque lá atrás ninguém dava muita bola. Tem uma pessoa que falou uma vez para mim, eu acho que isso serviu de motivação. Quando meu primeiro ano da graduação, falou assim, o que você está fazendo? Eu falei que estava fazendo educação física. Ele virou para mim e falou assim, nossa, mas isso aí não vai dar nada. E aí, esse nada virou tanta coisa, né? Eu aprendi tanta coisa, eu tô conquistando tanta coisa aqui dentro da instituição, aprendendo com os alunos, estando do lado inverso, o que deu medo no começo e até hoje ainda a gente sente aquele friozinho na barriga. Mas é isso, a gente que faz educação física, a gente teve essa questão e aí a gente agora fala mais com brilho no olhar, né? A gente tem conquistado muito espaço, né? E eu acho que o que mais impulsiona mesmo é resultado, né? Eu falo muito para os alunos, todo aluno que já teve aula comigo escutou eu falar. A gente tem... Tá muito claro que o exercício físico ele tem impacto na saúde. Isso é claro, todo mundo já sabe. Mas qual é o impacto mesmo? Me mostra que ele faz isso, né? Até os resultados que eu comentei aqui. Então, eu falo para os alunos, você quer ser um personal? Mas mostra por quê. Por que você está fazendo tal exercício? Por que você está fazendo exercício para o hipertenso a tal intensidade? Por que a frequência tem que ser tal? Quais são os efeitos que tem isso? E tudo isso com embasamento em pesquisa. Então, a gente tem que tentar, cada vez mais, a gente tem tentado com que os alunos entendam que a pesquisa ela tem que estar cada vez mais atrelada. E é isso que fez a gente crescer. É isso que fez a gente conquistar espaço. É isso que fez a gente, quando fala que faz educação física, a pessoa não ter mais cuidado para falar ou para julgar. Então, isso que é importante, né? Na minha época já tinha pesquisa, mas lá atrás, né, alguns professores que já fizeram graduação lá para trás, professores que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar junto lá atrás, não era assim, né? Era muito difícil mostrar isso para a sociedade. Então, a gente tem publicado mais, a gente tem mostrado mais o que a gente faz de verdade e isso vai tirando esse
julgamento, esse pré-julgamento que tem sobre a profissão. Uhum. E eu acho isso tão interessante, porque, como eu disse, né, nunca fui super interessada em esporte, nem em movimento em geral. Mas quando eu tentei fazer academia algumas vezes, sempre impulsionada, né, pelo básico ali. Ah, não, você tem que emagrecer. E chegava lá e o professor muitas vezes falava assim, beleza, você corre, e você ensinava lá a puxar o ferro e não aparecia mais. Mais recentemente, eu procurei também por indicação médica, aí já por conta de algumas doenças crônicas, e procurei uma personal que foi formada aqui, inclusive, Melissa Alencar, e, e ela mudou completamente a minha visão, né? Ela explicava por que eu precisava mexer aquele músculo, e ela perguntou, qual que é o seu objetivo? Eu falei, meu objetivo é vir, porque me disseram que eu preciso vir. Ela falou, ela me esclareceu muito, né? E isso eu vejo que os profissionais hoje, eles têm mais estrutura, né? Então, não é só o professor, o estudante que quer ser professor, que faz um trabalho acadêmico, né? Que faz a pesquisa científica. A pesquisa científica vai enriquecer o trabalho de qualquer profissional de educação física, né? Até para ele poder convencer as pessoas que ainda não estão tão envolvidas no movimento a virem, né? Até o que você falou é interessante porque durante muito tempo foi esse julgamento, né? Ah, eu vou, mas ninguém me explica por que eu estou fazendo aquilo. E aí isso, depois você teve contato com alguém que te explicou melhor o que você estava fazendo, por que você estava fazendo, né? Já tira um pouquinho do julgamento de qualquer área, né? Mas a educação física sempre teve muito julgamento sobre isso. E por isso que a gente tenta, na formação dos alunos, fazer com que eles sejam cada vez mais atuantes nesse sentido. Você tem que ser um diferencial, né? Às vezes eu tento assustar eles um pouquinho no sentido de que quantos profissionais são formados por ano? Eu pego lá números de algumas instituições, o total daqui, falo, só esse ano vão ser formados tantos. O que você vai fazer diferente? Porque tem muita gente. Não é só na área da educação física, mas assim, o que você vai fazer diferente? Precisa. Porque senão tem aí uma porrada de gente querendo ser melhor do que você. Então, você precisa ter embasamento para isso. Então, cada vez mais tem que ter a questão científica que eu gosto muito, eu sempre levo muito para eles. A gente tenta levar, né, todos os professores para... Porque é isso o diferencial, né? Já chegou... na parte de atuação, né? Você tinha até falado sobre alguns casos curiosos, assim, na área, por exemplo, o que aconteceu já de interessante ou de engraçado, né? Eu trabalhei como personal pouco tempo da minha vida, foi ali no hiato entre estar aqui na instituição, né, e a minha formação, minha graduação. E aí, veio um amigo meu e me perguntou, eu vou prestar um concurso aí, né, e vai ter uma prova física. Qual a dica que você me dá? Porque a outra pessoa me deu uma dica que eu não sei se está correta. Eu expliquei, dei a dica, já estava nessa vertente de explicar melhor as coisas, né? E fez impacto, ele entrou no trabalho dele que ele está até hoje, né? Então ele virou para mim e falou, nossa, Isa, você explicou uma questão para mim que eu nem... a outra pessoa não me possibilitou isso. Então, é uma coisa tão pequena, mas que vai passando de boca em boca e aí a gente consegue conquistar as coisas, né? Então, isso eu falo num panorama geral. A gente vai mudando um por um para chegar depois lá no final e não ter mais esse pré-julgamento. O que já diminuiu, assim, consideravelmente. E a demanda tem crescido, né? A busca das pessoas por mais qualidade de vida, até o envelhecimento da população, né? Tem a ver também com o aumento da procura pelos profissionais de educação física, né? Tem, por conta principalmente de impacto, né, na saúde. A parte estética, ela ter ficado mais ali de lado, aí começou a trazer mais pessoas para praticar exercício, para falar que não é isso, é saúde. A gente vai mexer com o seu corpo, mas não é só por mexer,
né? Para te dar uma vida melhor. Tem uma frase de uma disciplina, e a gente fala sobre isso, que chama Educação Física para a Terceira Idade, né? Então, sobre todos os aspectos dessa fase de envelhecimento, né? E como que o exercício pode agir. E aí tem uma parte da disciplina que fala assim, você quer viver muitos anos, né? Mas você quer viver como? Você quer viver bem, tendo as suas capacidades, suas atividades de rotina sendo tranquilamente executadas por você? Ou você quer viver muitos anos, mas dependente de outras pessoas? E o impacto do exercício, ele está muito claro nisso. Então, é isso que proporciona as pessoas procurarem mais, né? Eu acho que é isso que tem motivado as pessoas a ingressarem no curso e atuar na área. Uhum. E a pessoa que entra aqui na Unifabra sai preparada para todas essas áreas? Sai, assim, óbvio que a gente sempre vai encorajar a buscar mais coisas fora. Eu, particularmente, sempre falo sobre a pós-graduação, seja ela stricto sensu, né, mestrado ou doutorado, seja ela lato sensu, com especialização em alguma área que você se identificou mais durante a sua graduação. Eu tenho amigos da graduação que não fizeram o mestrado ou doutorado, mas fizeram especialização em disciplinas que, ao longo da faculdade, eles quiseram aprender mais e atuar mais sobre isso, né? Tem um amigo que foi se especializando em biomecânica, por exemplo. Então, isso impacta muito na questão de ser personal e de treinamento. E aí, isso para a biomecânica como exemplo, mas para outras vertentes, né? Então, eu quero atuar na parte de recreação, então eu vou buscar uma especialização para ser melhor nisso, saber atuar melhor nisso, né? Aqui é a base de tudo. E uma coisa que até eu estava pensando hoje, aqui não é o passo final, né? A gente tenta muito falar que não é a faculdade, antigamente pensava, eu terminei, né? Fiz a faculdade, eu terminei. Não é mais assim, não. Né? Nós, professores mesmo, o mínimo, a gente nunca né? para. Mas é o passo inicial da carreira. Então, eles têm que pensar que é 4 anos, é desgastante, é gostoso, é cansativo, mas é o primeiro passo. A gente não para de estudar e nem deve. Tá certo. Eu vejo que tem uma amplitude muito grande na atuação. Conta pra gente um pouco sobre isso. Até bate com a minha posição que eu tinha também, né, na época de graduação, que o profissional de educação física, ele é o personal trainer. E durante muito tempo foi assim, né? Durante muito tempo as pessoas achavam que era só isso. E hoje não é, né? Hoje não, né? Faz um tempo já que não é assim. A gente atua em muitos campos e o que mais, assim, mexe comigo, que foi que eu trabalhei bastante, é impacto na saúde, né? Além de a gente ter um espaço muito grande dentro da pesquisa, né? De ser pesquisador. Às vezes a gente fala para os alunos que a gente também é pesquisador e eles ficam assim, nossa, né? Não sabia, quero saber mais sobre isso. Por que bate com a minha história? Porque eu não conhecia os caminhos, né? Então, primeiro ano de educação física na graduação, eu ia ser personal, pensava que era assim. Mas aí, no final do meu segundo ano, com o terceiro, eu conheci minha orientadora e fui apresentada a um grupo de pesquisa e comecei a enxergar mais possibilidades. E aí, daquele dia em diante, o meu sonho era ser docente, né? Dar aula numa instituição com curso superior. E então, a gente falar sobre isso, falar sobre esses caminhos que são diversos, acho que é importante. Principalmente a área da saúde, eu acho, assim. Tem outras que são importantes também, questão de gestão esportiva, né? A gente tem disciplinas na grade sobre isso, atuação em recreação, além de condicionamento, né? Mas a área da saúde, acho que hoje move bastante, assim. Conta pra gente sobre gestão esportiva. O que é isso? Olha, atuar mais ali é como se fosse uma administração, só que voltada para o esporte, né? Então, gerir alguns centros de treinamento, essas particularidades, assim. Saber como funciona a questão, por exemplo, de organizar um evento esportivo, vamos supor. Né? Aqui a gente tem essa questão quando a gente vai organizar alguns eventos na área de educação física e mostrar para os alunos que a gente também pode fazer isso.
e que é legal, é trabalhoso, é legal, a gente pode atuar profissionalmente assim, né? É lógico que um embasamento, depois especializações, mas aqui a gente consegue vivenciar bastante isso. Os professores, né, que não atuam na questão de gestão esportiva fazem muito parte disso, né, em relação a eventos, e os alunos também conseguem fazer isso na prática. Tudo que você vai pesquisar sobre saúde, mas em qualquer área, né? Você consegue fazer parte de prevenção do câncer de mama, por exemplo, você vai pesquisar sobre isso. O que se recomenda? Exercício físico, contra depressão, ansiedade, exercício físico. Então, o exercício físico é fundamental para a saúde no todo, né? Como você disse, não é só a estética. Eu costumo dizer que a gente tem parceria, né, e conexão com muitas áreas, né, e que muita gente às vezes até não sabe, mas a gente enxerga o exercício físico na área de psicologia, a gente enxerga o exercício físico na área de pedagogia, a gente enxerga na medicina. Eu trabalhei muito com saúde, eu gosto muito de saúde, né, então é uma área que cada vez mais tem abrangência em tudo, né. Eu trabalhei 7 anos dentro da área da saúde, numa área que para mim era desconhecida, que era atuar dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, como? Meu mestrado ele foi num grupo de estudo, né, lá em Prudente, o GESAF, que é Grupo de Estudo em Saúde, Atividade Física e Economia. Então, a gente via o impacto do exercício físico em gastos com saúde. Então, eram pessoas com idade igual ou maior que 50 anos, que é a idade mais acometida por doenças crônicas, tá? Então, doenças crônicas são as doenças que mais afetam aí a população e que mais matam a população também. Hipertensão, diabetes, que são doenças que a gente tem muito contato, né? Sempre tem alguém da família que a gente conhece, ou algum conhecido. Então, a gente via o impacto do exercício nessas doenças e, consequentemente, a diminuição de gastos por conta de medicamento, consulta e exame, analisando o prontuário. Então, isso foi durante um tempão, né, da minha graduação, meu mestrado, né, foi tudo nessa área. E a gente realmente via que tinha impacto, sim, principalmente consultas e medicamentos. Além do impacto na doença em si, né, e uma coisa que eu tento falar bastante para os meus alunos, né, tem uma disciplina na graduação que é atividade física para populações especiais, que trata disso, né, e dentro ali da prática, né, fora os números, que às vezes os pacientes, às vezes não sabem muito bem, né, o que significa, por exemplo, diminuir dosagem de medicamento, né. Então, o que acontecia? A gente fazia um controle de como estava a pressão arterial dele, né, ao longo da intervenção e também diabetes. E aí, passava esse controle pro médico, né? Eles fazem consultas normalmente ali no SUS de 3 em 3 meses para ver como que se precisa regular a medicação, se precisa aumentar a dosagem. Então, a gente fazia esse controle, entregava para o paciente, ele ia para a consulta. E aí, quando ele voltava e dizia para a gente, todo feliz, que a dosagem de medicamento tinha diminuído, era o maior resultado que a gente tinha, né? E aí eu explico, né? Essa questão de diminuir dosagem é bom, é ótimo para quem toma medicamento controlado, como na hipertensão, por conta do princípio ativo, né? Quanto maior a dosagem, a gente tem um princípio ativo maior e efeitos colaterais do remédio também podem ser maiores, né? E aí, diminuindo essa dosagem, a gente tem uma menor, assim, atuação do efeito colateral. Então, isso ajuda bastante na saúde deles. E aí, tinha esse outro controle, que era fazer associação com quanto que esse paciente ele foi de consulta, ele precisou ser consultado, quanto que ele gastou de medicamento, né? O que gerou de gastos para o Sistema Único de Saúde, como que a gente consegue impactar isso a longo prazo, né? E aí, a conclusão final disso era, poxa, a gente consegue gastar um pouquinho menos aqui, melhorar um pouco ali, né? Falando de uma maneira mais simples, né? Pensando em verba, questão de política e gestão. Então, a gente ama muito isso. Eu falo isso muito para os meus alunos, que é uma área que eu gosto e eu sou suspeita para falar, mas é uma área que você consegue ver um resultado tão bacana e que lá atrás eu não sabia, não passava pela minha cabeça que isso existia, né? Então,
Eu devo muito a isso, né? Minha graduação, ela inverteu muito a chave a partir do momento que eu conheci meu orientador, meu grupo de estudo. E aí, depois disso, a educação física, o exercício físico, a atividade física tiveram um significado maior, assim, e novo para mim. Uhum. De transformação mesmo da vida da pessoa, né? A pessoa que tem uma doença crônica, ela nunca imagina que ela vai, em algum momento, diminuir o remédio, né? A dose de remédio. Ela acha que vai cada vez mais aumentar. Pelo contrário, ela tem medo, às vezes, de praticar o exercício físico. Sim. Porque acha que, de repente, vai piorar sintomas. E não é isso. A gente tem que levar... Eu até falo com meus alunos que é um questionamento mesmo que tem, né? Ah, tem aluno que tem hipertensão, tem diabetes, ele tem medo de praticar. A gente tem que levar resultados de artigos científicos, coisas que a gente já fez e que outras pessoas fizeram, que tiveram resultado e impacto na vida dessas pessoas. Então, a gente tem que ter embasamento ali para poder convencer essas pessoas a praticar. Um impacto com evidência, né? Com evidência. Científica mesmo. Sim. Você citou na sua fala os estágios, né? Que são uma parte muito importante de qualquer curso e que aqui na Unifadra é um diferencial ainda maior, porque nós temos parcerias com muitas instituições muito interessantes, né? Para o aluno atuar. Aqui a gente tem parcerias, né? Com a maioria das academias da cidade, né? Para citar um nome aí, a Aquafit, por exemplo, né? Vários dos nossos alunos fazem estágio lá, né? Depois da formação também acabam trabalhando lá, né? Então, é uma das instituições aí que tem uma parceria forte com a gente, não só para estágio, mas também para algumas aulas práticas, né? A gente tem uma academia nova também, a Spartan, né? Que é próxima aqui, também com parceria para aulas práticas, né? Futuramente também estágio. Então, a gente tem aí dentro da cidade opções legais ali de atuação. Uhum. E tem outros projetos também, não tem? Tem. Dentro da universidade tem alguns projetos rolando, né? Quando a gente pensa em questão de saúde, né? Então, tem o Parkinson, né? Pacto do Exercício na Doença, né? Ele acontece aqui dentro da instituição, as aulas, em parceria com a prefeitura da cidade. E tem também o Viva a Vida, né, que é em parceria com a prefeitura também, mas a prática de exercício acontece nas unidades básicas de saúde, com alunos que são hipertensos, né, e que é um pouquinho também da área que eu atuei ali. Então, atuar dentro do estágio, nesse sentido também é importante, porque é um projeto que rola dentro da faculdade, com um horário legal de atuação, né? Então, bolsa também. Então, nossos alunos participam bastante aí desses projetos. Uhum, interessante. E cai nisso que a gente estava falando, né? Do impacto na comunidade. Sim. Então, os alunos, eles estão aprendendo, estão sendo supervisionados por um professor, uma professora, e estão atuando, né? Ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Esse no Viva a Vida são pacientes hipertensos. São pacientes hipertensos. E aí, semanalmente, eles fazem exercício, é isso? Semanalmente, os dias são terça e quinta, né? E o Parkinson, segunda, quarta e sexta. Explica pra gente um pouco mais sobre o Parkinson, que achei emocionante esse projeto. Então, o Parkinson é um projeto que dá na faculdade muito antes de eu começar o vínculo com a instituição, né? Um projeto que vem lá de trás e que proporciona a esses alunos questões em relação à atenuação de alguns sintomas, né, da doença, e também a gente identifica melhoras no movimento, né? Eu não atuo diretamente no Parkinson, né, mas sempre estou ali também observando, né, porque é interessante, né? Hoje o Parkinson ele está com a professora Luciana, a professora Denise, e também tem parceria com outros cursos, né? Então a enfermagem também é parceira nesse projeto, a psicologia também né? Então, e proporciona aos nossos alunos atuar ali, que é o mais interessante, você estar em contato direto com a doença em si, né? Então, e ver o quanto que eles têm de melhora, né?
Alguns TCCs são apresentados com resultados do Parkinson, né? Então, normalmente até eu já fui banca em uma oportunidade de um TCC que foi... A temática foi o Parkinson, e aí eles mostraram um vídeo em relação à parte de movimento de alguns pacientes e como esses pacientes melhoraram a movimentação, o andar, até o aspecto social, depois de um período, né, de prática ali. Então, é muito importante. Falar de saúde e exercício físico, para mim, eu sempre gostei muito. E por isso que me fez apaixonar pela profissão, né? Eu acho que é isso. E nesse estágio também, os alunos já têm a oportunidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. Isso. Né? Que também é um campo, né? Sim. Até a atuação da saúde em si, quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente conquistou um espaço grande ali dentro, né? É recente, então, em 2012 a gente começou a atuar, né, no Sistema Único de Saúde. Então, ali os profissionais físicos? Isso, os profissionais de educação física começaram a atuar ali nas UBSs, então, com prática de exercício físico para pacientes que são usuários ali das unidades básicas de saúde, né, o postinho de saúde. E aí, depois, em 2020, né, isso então é bem recente, a gente foi reconhecido na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, né, então que gera um código para cada profissão hoje, né. E aí a gente teve um reconhecimento no sentido de que a gente é um profissional da área da saúde, né. E isso nos proporcionou atuar nos outros níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, né. O Sistema Único de Saúde tem 3 níveis, né, primário, secundário e terciário, né, então atenção básica, que são os postos de saúde, esse primeiro contato, né, que as pessoas têm com o Sistema Único de Saúde em si. Depois a parte intermediária, né, o equilíbrio ali entre procedimentos mais avançados, e o terceiro nível, que é ali cirurgia, transplante. Então a gente abriu esse leque, e abriu esse leque também no sentido de que a gente atua próximo a outras profissões, né? Principalmente, assim, fisioterapia, por exemplo, né? Reabilitação de pacientes, então a gente está ali junto com um fisioterapeuta, né? Que reabilita e depois a gente condiciona melhor. Então, esse reconhecimento dentro da área da saúde também foi muito importante. Inclusive, tem uma disciplina na grade que fala sobre a atuação do profissional, né? No Sistema Único de Saúde e também da estrutura do SUS. Uma das disciplinas eu tenho sido responsável, né? Em alguns momentos. Então, o aluno ele conhece um pouquinho mais o que é, né? Que a gente pode realmente estar atuando ali dentro, certo? E estamos com matrículas abertas, né? Para o curso para o vestibular do curso de Educação Física e dos demais cursos da Unifabra. Para você se inscrever, é só você entrar em fundec.edu.br. Obrigada, Isa, pela sua presença, pelo seu relato. Eu que agradeço. Desculpa aí falar um pouquinho demais. Imagina. Eu sou, até só para finalizar, eu sou tímida, muito tímida. E às vezes eu falo isso para as pessoas falam assim: poxa, mas você é professora, né? Você fala para uma sala mas quando envolve câmera, um monte de gente me olhando assim, eu tenho um pouquinho de timidez. Eu acho que fui me soltando um pouquinho só, mas é isso, foi legal estar aqui, falar um pouquinho da profissão que eu amo fazer e tentar chamar mais gente para perto para prestar vestibular e vir para cá. Obrigada por enfrentar o seu, né, seu nervosismo e vir. Obrigada, Isa. Imagina, eu que agradeço.